E a gente começa o Entre Nós já com imagens ao vivo, direto da Casa Branca. Uma reunião muito importante acontece nesse momento. Estão reunidos o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que já teve com Trump um encontro reservado mais cedo, e também representantes do Reino Unido, os líderes do Reino Unido, França, Itália, Finlândia, Alemanha, a representante da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e também o secretário-geral da OTAN, a Aliança do Atlântico Norte. Eles discutem, nesse momento, um caminho para tentar pôr fim à guerra da Ucrânia. Donald Trump falou por alguns instantes, agora há pouco, e disse que está confiante que uma reunião a três, com ele, Trump, Zelensky e Putin, possa levar a um fim dessa guerra. Mas citou um ponto que é crucial para que esse acordo aconteça, que é justamente, ele falou de trocas territoriais, ou seja, justamente tudo aquilo que Zelensky, que o presidente da Ucrânia, não deseja, ceder território a Putin. E é justamente Zelensky que fala agora, né, Renan? É isso, o presidente da Ucrânia pede garantias de segurança para que haja um acordo de paz para que isso avance. Ele agradece a conversa que vem tendo com o Donald Trump, conversa que antes foi registrada pelos jornalistas. Nessa conversa registrada mais cedo entre Trump e Zelensky, na Casa Branca, o clima muito amistoso, inclusive com brincadeiras em relação à roupa de Zelensky, tudo muito amistoso e diferente do que aconteceu também dentro da Casa Branca em fevereiro, quando Zelensky esteve com Trump e saiu de lá praticamente expulso da Casa Branca num bate-boca inédito na história das relações diplomáticas, e ele recebeu ali uma bronca em público diante das câmeras na frente de todo mundo e repercutiu imediatamente no mundo todo. Agora, o clima bem mais amistoso. Porém, a grande dúvida, como eu citava, é justamente a questão territorial. Nesse encontro que teve mais cedo com Zelensky, com Putin teve com Zelensky, o presidente ucraniano disse que foi perguntado a ele o que ele precisa para que esse acordo de paz saia. E ele disse: a Ucrânia precisa de tudo, precisa de garantias de segurança, mas a questão territorial não foi tocada. Agora há pouco, então, Trump, nesse encontro ampliado, já com os líderes dos países europeus, aí sim, Trump disse que precisamos discutir trocas territoriais, e esse é o ponto de polêmica. Donald Trump está fazendo a mediação dessa conversa, desse encontro com líderes europeus. Nesse momento, quem está falando é Mark Rutte, da OTAN, representa a OTAN nessa conversa. Eles estão ali posicionados, Zelensky de frente para Trump, e Mark Rutte está ao lado de Zelensky, parece à vontade, né? Se coloca ali sentado na cadeira conversando e contribuindo com medidas que podem ser colocadas nessa mesa, nessa proposta, para fazer uma conversa que garanta o acordo de paz na região, nesse conflito que se arrasta já há algum tempo entre Rússia e Ucrânia. A palavra volta a Donald Trump agora. A gente acompanha a partir de agora com a tradução simultânea da Beatriz Puente. O Trump fala nesse momento agradecendo e passa a palavra para a Ursula von der Leyen, a chefe da União Europeia. Ela fala que eles são todos aliados, tiveram uma ótima cúpula da OTAN com as maiores economias do mundo, e que houve muita concordância entre eles em relação à questão da Ucrânia, e que todos querem que as mortes parem. É um interesse comum que a matança pare, e que eles querem fazer várias garantias para a Ucrânia, que tem milhares de crianças ucranianas morrendo, e é uma grande preocupação. E que toda a criança deve ser retornada para a sua família. Essa deve ser a prioridade dessas negociações, devolver essas crianças para as suas famílias. O Trump agora começa a falar um pouquinho que, claro, são países enormes. Ele agora passa a palavra para o chanceler da Alemanha. O chanceler da Alemanha fala que tiveram ótimas conversas hoje
e que foi muito importante ouvir cada um. Foi um dia muito importante em Washington e que são questões muito complicadas que eles estão lidando ali. Inclusive, desde a última sexta-feira, quando houve um encontro no Alasca. E que é importante focarmos em um cessar-fogo, inclusive no próximo encontro. Ele falou que não imagina que o próximo encontro aconteça sem ter um cessar-fogo, que tem que pressionar a Rússia por uma questão de credibilidade e porque muitos países, muitas pessoas estão dependendo desse cessar-fogo. Esse é o próximo passo. Eu quero enfatizar que eu gostaria de ver um cessar-fogo já no próximo encontro. Que isso deveria ser nesse encontro, que vai ser um encontro trilateral. Trump fala agora que vai ver como isso pode ser feito, como as coisas vão acontecer futuramente. O que ele, claro, todos querem um cessar-fogo, mas que muitas negociações acontecem e que ele já conseguiu acabar com uma guerra no Congo de 30 anos. E que, claro, são países ótimos, mas eles querem que seja um bom cessar-fogo, um acordo bom, com muitos pontos importantes que têm que ser negociados pelos dois países. Agora, o Trump passou a palavra para a presidente italiana, primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Ela fala que é muito bom ver uma nova cara, uma nova personalidade nessa discussão sobre a guerra na Ucrânia depois de 3 anos. Que, claro, o cenário mudou graças ao Trump, porque nós estamos lidando com um descendente de Stalin no campo de batalha. A dimensão é muito grande dessa guerra. É algo que nós temos que lembrar. E nós temos que garantir não só a segurança, mas também a justiça. Por isso, hoje é um dia muito bom. E, claro, os Estados Unidos pode contar com a Itália desde o começo, como sempre falamos. Nós estamos apoiando todos os esforços para a paz. Nós estamos falando sobre vários tópicos importantes, como a garantia de segurança e de que essa guerra não vai acontecer de novo. Eu estou feliz de discutir tudo isso. Estou feliz de termos alguma proposta no modelo do artigo 5º. Mas a Itália, desde o começo, sempre estava pronta para fazer propostas para a paz, para o diálogo e que essa guerra acabasse. E, claro, também queremos garantir a segurança das nossas nações. Quero agradecer, Trump, por nos receber. Agora fala o presidente da França, Emmanuel Macron. Ele começa agradecendo por esse encontro. Ele também diz que todos lá estão com o mesmo propósito, que é o cessar-fogo. E que ele espera que no futuro isso aconteça. E que a ideia desse encontro é negociar. E que o próximo passo é realmente garantir essa segurança, não só para a Ucrânia, mas para todos os países europeus que estão unidos nessa causa. Nós temos que olhar e pedir as ferramentas corretas para conseguir negociar. E todos apoiamos alguma resolução que seja benéfica para todos. Nós precisamos, sim, de uma garantia de segurança. A primeira delas seria uma credibilidade, um exército ucraniano com credibilidade e forte.
Também precisamos discutir a questão da OTAN, como a OTAN pode garantir a nossa segurança e também a da Ucrânia. E é muito claro o quanto precisamos, enquanto essa questão é importante para vários países. E contamos também com os Estados Unidos e com outros países da Europa. Agora quem fala é o primeiro-ministro do Reino Unido. Ele fala que é claro que todos querem paz, mas que o impacto é muito grande, especialmente nos países europeus, na União Europeia e no Reino Unido. São os principais afetados. Nós falamos sobre segurança não apenas para a Ucrânia, mas também para outros países e o Reino Unido. É um encontro muito importante e que nós estejamos discutindo isso. Eu acredito que a gente consegue, com a abordagem certa, ter progresso. E podemos ter algumas garantias para conseguir lidar da melhor maneira com essa situação e reunir vários interesses. Eu sei que nós estamos prontos para chegar nesse momento, junto com os Estados Unidos, caminhando junto com os Estados Unidos e dando um passo de cada vez. Porque a segurança, claro, é o ponto principal desse encontro e o motivo de muitos de nós estarmos aqui. Claro, tem que envolver um encontro trilateral com a Ucrânia e a Rússia. Isso é primordial. Acho que esse é o nosso próximo passo. É um grande passo, inclusive. E o progresso desse encontro, claro, vai ditar os nossos próximos passos aqui. E eu acredito que hoje é um dia muito importante nessa direção, inclusive em relação ao conflito, que já dura muitos anos. A partir desse ponto, a gente pode pensar também novas formas desse conflito se suavizar enquanto essas negociações ocorrem. O Trump agradece a presença de todos, diz que fica muito surpreso de ver esse número de pessoas lá na Casa Branca discutindo uma questão tão importante com muitos presidentes, primeiros ministros e várias nações. E ele gostaria de dizer, ele oferece a palavra agora. Diz que pode falar algumas poucas palavras sobre isso. Quem fala agora é o presidente da Islândia. Ele fala que nos últimos anos, o fato deles estarem, considerando os últimos anos, o fato deles hoje estarem em volta dessa mesa é muito importante, ainda mais com os Estados Unidos ajudando a Ucrânia. Presidente da Finlândia falando. Presidente da Finlândia. Isso é uma grande parte desse processo para conseguirmos a paz, inclusive com o Zelensky presente. Ele acredita que os motivos para que a Ucrânia esteja sofrendo isso é porque é um país pequeno, mas que tem uma fronteira muito grande com a Rússia. E tem uma questão histórica também. Desde a Segunda Guerra Mundial, é uma zona que tem uma zona tensa, uma zona de conflito, e que agora eles estão prontos para arrumar uma solução efetiva, que não se arraste durante muito tempo. A Beatriz Puente, que faz a tradução simultânea para a gente dessa reunião na Casa Branca com líderes europeus, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai seguir aqui acompanhando para a gente qualquer nova fala, qualquer novo destaque importante dessa reunião. Ela volta aqui com a gente trazendo essa informação. Ponto muito importante que foi citado agora há pouco é que a representante da União Europeia, a Ursula von der Leyen, cita que a Ucrânia tem que
tem que ser defendida como o artigo 5º. Vocês escutaram essa referência ao artigo 5º. O que na prática ela está dizendo é que, mesmo não fazendo parte da OTAN, já que Vladimir Putin não aceita que a Ucrânia faça parte do grupo, mas a Ursula von der Leyen diz que mesmo que a Ucrânia não faça parte, tem que ser defendida de possíveis futuras agressões, como se fizesse com o mesmo rigor que o artigo 5º, justamente que rege as regras do tratado da OTAN, tem que ser seguidas valendo também para a Ucrânia. Outro ponto importante que foi dito é a primeira vez que Donald Trump diz, numa reunião publicamente, que Putin, o presidente da Rússia, estaria disposto a aceitar uma força ocidental militar dentro da Ucrânia. Mas eu volto a tocar no ponto central, que é justamente a questão territorial. Ele fala em trocas territoriais, quando, na verdade, a Ucrânia não tem territórios a ceder para a Rússia, porque é o território ucraniano que está invadido e ocupado pela Rússia.